Nesse vídeo nós vamos resolver dois exercícios sobre determinação do domínio da imagem de uma função no plano cartesiano. Primeiro exercício aqui, ó, temos uma função que pode ser classificada como uma função definida por várias sentenças. É uma função que tem o domínio e a imagem limitados aqui, ó. Tá bem determinado aqui esse ponto, né? Inicial e final aqui do domínio e imagem. Tem trechos aqui onde você não tem a função continuando aqui, nem à esquerda, aqui nem à direita. Para determinar o conjunto domínio, a gente vai fazer a projeção desses pontos no plano cartesiano. Vamos ver trecho por trecho. Esse primeiro trecho aqui, começando com esse ponto, a projeção dele vai cair aqui em 1, fechado em 1, tá? A projeção desses pontos aqui sobre o eixo AX vai estar no intervalo entre 1 e 5 aqui, né? As abscissas desse ponto aqui vão estar projetadas aqui no intervalo de 1 até 5, e aqui no 5 vai ser fechado esse ponto aqui, ó, tem a projeção fechada em 5, tá? Para o segundo trecho, eu tenho esses pontos dessa funçãozinha crescente aqui, ó, esse trecho função crescente, a projeção desses pontos sobre o eixo AX, ó, vão estar entre 5 e 9. Ao final desse trecho aqui, ó, essa projeção vai cair em 9, certo? Olha aqui esse terceiro trecho, começa daqui a projeção ponto fechado em 9, para esses pontos aqui a projeção está entre 9 e 13, e aqui no final a projeção, esse ponto aberto, ó, a projeção desse ponto aberto aqui, ó, em 13, tá? Então fiz esse, e até aqui, ó, a gente tem o intervalo fechado em 1, aberto em 13, tá? Reunindo todas as projeções. Vamos agora para esse pontinho aqui. Esse ponto fechado tem a projeção aqui, um ponto fechado. A projeção desse ponto fechado aqui vai ser um ponto fechado, tá? Pronto. Tem esse outro trecho aqui, ó. Para esse outro trecho aqui, começando aqui, nesse ponto aberto, a projeção seria um ponto aberto, mas já estava fechado anteriormente por causa desse ponto aqui. Então eu sigo aqui, ó, a projeção desses pontos sobre o eixo AX vão cair aqui entre 13 e 15. Ó, tô seguindo aqui e no final, ponto aberto, projeção, ponto aberto aqui em 15. O último trechinho começa aqui com ponto fechado, a projeção em cima do 15 fechado aqui. Ponto fechado, projeção fechada. Aqui, esses pontos projetados no eixo AX, ó, vão estar entre 15 e 19, e aqui no final do trecho, aberto em 19. Então, no final das contas, quando eu vou reunir todas as projeções, eu tenho intervalo real fechado em 1, aberto em 19. Esse é o domínio da função. Eu venho aqui e escrevo conjunto domínio da função. Conjunto domínio da função, vou escrever aqui, ó, domínio, vou chamar de função f, domínio da função f é o conjunto dos x pertencentes a R, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor do que 19. Fechou aqui. Aqui é o conjunto domínio da função, tá? Correspondente a esse intervalo aqui, é intervalo fechado em 1, aberto em 19. O x maior ou igual que 1 e menor do que 19, tá? Então, esse aí é o conjunto, foi o conjunto domínio da função. Conjunto imagem. Vamos ver o conjunto imagem. Vou pegar aqui, vou projetar os pontos da função no eixo OY, tá? Então, esse primeiro trecho aqui, ó, para esse primeiro ponto, a projeção, vou colocar aqui, projeção no eixo Y vai ser um ponto fechado aqui, ó, ponto fechado, tá? E para todo esse trecho aqui, ó,
essa linha contínua aqui, ó, a projeção vai estar aqui, ó. Começa daqui, ó, projeta aqui, quando chega aqui embaixo até aqui, ó, a projeção é aqui fechado em 9, né? Ou fechado em 8 aqui, ó. 8. E esses pontos aqui vão ser projetados aqui, ó. Ó. Ser projetados no eixo OY aqui entre 8 e 12. Então, no final das contas, a gente tem intervalo fechado em 8 e fechado em 12 aqui, tá? Os extremos aqui são fechados e aqui tem o interior que vai estar entre 8 e 12. Seguindo aqui, ó, esse trecho daqui, esse trecho, ao ser projetado no eixo OY, ele vai estar dentro do intervalo fechado em 8 e fechado em 10. Então esse trecho aqui já tem as suas projeções dentro do intervalo que já estava anteriormente projetado ali, tá? Vai cair entre fechado em 8 e fechado em 10. Aqui no final, ó, começando aqui, a projeção cai em 10 e todos esses pontos aqui vão cair entre 8 e 10, ó, entre 8 e 10, tá vendo, gente? Esse trecho aqui, a projeção vai cair entre 8 e 10 também, tá certo? Chega aqui no final, tem esse ponto aberto, a projeção seria um ponto aberto, mas já estava fechado antes por causa desse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, a projeção é fechada em 8, então esse pontinho quando projetar vai encontrar ele já fechado aqui anteriormente. Então, para esse trecho, intervalo fechado em 8, fechado em 2 é o conjunto imagem. A gente vai aqui para esse ponto aqui, ó, esse ponto, a projeção é em 6, tá? Então aqui, ó, a ordenada desse ponto é 6, ó, tá? Vem aqui para 6. Para esse trecho aqui, começando nesse ponto, tá? Começando nesse ponto aqui, aqui seria um ponto aberto. Porém, para essa linha contínua, eu tenho um pontinho fechado aqui. Pontinho fechado, tá? E terminando aqui, esse ponto aberto estaria aqui, mas anteriormente ele já estava fechado por causa desse conjunto aqui. Todos esses pontos aqui têm a ordenada 8, ou 4. Ordenada 4 aqui, para essa função constante 4. E aqui embaixo, terminando aqui, ó, esse ponto fechado, tem a projeção aqui, tem a ordenada 2. E esses outros pontos também, tá? Função constante, na função constante, todos eles têm a ordenada ou y igual a 2, tá? Aqui, ponto aberto, seria aberto, mas unindo com essas outras projeções fechadas, ele prevalece fechado. O que é que ficou aqui no final? Ó? Dá uma olhada aqui que ficou aqui no conjunto imagem. Eu tenho ponto isolado 2, 4, 6 e o intervalo fechado em 8, fechado em 12, tá? Então eu vou escrever todo esse intervalo aí. Vamos ver? Vou escrever aqui, ó. Imagem da função f. Imagem da função f é igual. Coloca aqui os pontos isolados, 2, 4 e 6. Entre chaves, 2, 4 e 6. Unido, tá? Unido a esse trecho aqui. Esse trecho aqui eu posso escrever em forma de colchete, né? Fechado em 8, fechado em 12, tá? É unido ao intervalo. Fechado em 8, fechado em 12, tá? Ou posso escrever unido a y pertence a r, tal que y é menor ou igual 8 é menor ou igual que y, menor ou igual que 12. Mas vamos deixar assim, dessa forma aqui, tá certo? Ok, gente? Então aí tem um domínio e imagem, ó, ao final aqui, ó. Eu tenho o domínio e tenho domínio aqui. E aqui a imagem da função, tá? Domínio e aqui imagem da função. Vamos para o exercício 2, né? Então, aqui.
Então vamos para o exercício 2. No exercício 2, o que a gente tem? Aqui temos o exercício número 2. No exercício número 2, nós temos o seguinte, ó. Também temos uma funçãozinha definida por várias sentenças, sendo que aqui é ilimitado e aqui também é ilimitado, tá vendo? Aqui não tem pontos determinando o final desse trecho da função. Então aqui, ó, ao fazer as projeções dessa função constante aqui, de menos infinito, ele vem de menos infinito até aqui, quando eu faço a projeção aqui no eixo OX, você também tem pontos de menos infinito até aqui, tá? Porque as abscissas desses pontos aqui, ó, quanto mais você vai para a esquerda, você vai projetando, você vai tendo valores aqui negativos, né? Então aqui vem de menos infinito até aqui, ó. Até aqui a projeção é em menos 4. Então a abscissa desse ponto aqui é em menos 4, só que é aberto, porque esse ponto é um ponto aberto. Terminei o primeiro trecho, no segundo trecho aqui, faço as projeções aqui para ver as abscissas desses pontos. Começando aqui, esse ponto tem a abscissa menos 4, x igual a menos 4, a projeção dele aqui em menos 4, aberto, aqui vai ser aberto, portanto. Tá? Continua aberto, que veio aberto aqui, continua projeção ponto aberto. Aqui, essa linha contínua aqui, ó, sem interrupção, então nesse trecho as projeções ficam entre menos 4 e menos 2. Ou seja, as abscissas desses pontos estão dentro desse intervalo menos 4, menos 2. Chegou aqui no final, eu encontro um ponto aberto, vai ser aberto aqui em menos 2 por causa desse pontinho aberto, tá? Então começou o trecho com um ponto aberto, terminou o trecho com um ponto aberto, e nesses pontos aqui eu tenho projeções aqui entre menos 4 e menos 2. Fiz esse e esse, agora vamos para esse ponto aqui. Ponto fechado, a projeção vai cair em menos 2, ou seja, a abscissa desse ponto, o x desse ponto é menos 2, igual a menos 2. Então ponto fechado, projeção, ponto fechado. Só isso, acabou. Então só tem esse pontinho, a projeção aqui no eixo das abscissas é menos 2. Vamos para esse último desse lado de cá, né? Esse trecho constante começa aqui com ponto aberto, a projeção seria aberto, mas já estava fechado antes, prevalece fechado. Para essa linha contínua aqui, ó, as projeções estão entre menos 2 e 0. Quando chega aqui nesse ponto, a projeção é um ponto aberto, tá? Ponto aberto em 0, porque a abscissa desse ponto é o 0. As coordenadas desse ponto são 0, menos 1, né? As coordenadas são 0, menos 1, ó. 0, menos 1. Então, o x vai ser projetado em 0, tá? Bom, então vai ser um ponto aberto. Aqui é um ponto aberto, então a projeção também é aberta. Fiz esse, vamos para o último aqui. Observa o seguinte, essa parte daqui da função, ela está limitada ao primeiro quadrante. Está limitada pelo eixo y, está limitada pelo eixo x, por essas duas retas, que são retas assíntotas nesse caso aqui. O que significa isso? O que significa essa função? Ela não toca no eixo y, não toca no eixo x e nem ultrapassa esse primeiro quadrante, né? Não ultrapassa para cá, nem ultrapassa para aqui para baixo. Então, a tendência dele, nesse lado daqui, é diminuir essa distância em relação ao eixo OY aqui, ó. Tá? Se eu pego um ponto aqui e faço a projeção, ele vai ficar bem próximo do zero, porém, como ele não fica sobre o eixo OY, ele jamais vai ter o x igual a zero. A gente sabe que quando um ponto está sobre o eixo OY, as coordenadas dele são x igual a zero e o y, que é o y do ponto, né? Seria 0y. Como ele nunca vai estar sobre o eixo OY, então ele nunca vai ter esse zero aí no x, nunca vai ter zero na abscissa. Então, vai ficar aberto aqui em 0 por causa disso. As outras projeções vão ser próximas aqui, ó. Quando eu vou projetando para cá, olha o que vai acontecer aqui. Essa parte vai tendendo a se aproximar de x, porém nunca vai tocar o x. Se ele tocasse o x, ele teria coordenada x e 0. Ou seja, teria o y igual a 0. Como ele não toca, ele nunca vai ter nessa função a coordenada, um ponto cuja coordenada seja x e 0 nessa parte daqui, tá? Então, para esse lado de cá, a gente não vai ter
a gente não vai ter a coordenada x0, tá? Porém, esse x aqui, ó, quanto mais eu tomar para a direita aqui, ó, para mais infinito, a projeção vai tendendo a mais infinito também. Então, no final das contas, a gente tem o quê? Para esse pedacinho daqui, gente, é aberto em 0 a mais infinito. Então, veja de menos no final, tá? Então, para esse trecho aqui, aberto em 0 a mais infinito. No final das contas, quando eu uno tudo, tenho de menos infinito a mais infinito, com exceção de dois pontos, do menos 4 e do 0 que está aqui. Deixa eu marcar aqui de outra cor, aqui o 0, tá? Então, de menos infinito a mais infinito, com exceção do menos 4 e do 0. Então, vamos representar o conjunto domínio. Também vou chamar essa função aqui de f. Deixa eu ver onde é que fica melhor. Eu vou escrever aqui, tá? Aqui tem um espaço. Domínio da função f vai ser igual a... Vou escrever simplesmente o seguinte. Vai ser todo o conjunto R, com exceção de dois únicos valores, de menos 4 e 0. Com exceção de menos 4 e 0, é assim que eu escrevo, tá? Quando eu quero escrever com exceção de R menos, ou R com exceção, ou R excluindo o menos 4 e o 0. Então, eu tenho todos os reais excluindo o menos 4 e o 0, tá? Poderia escrever de menos infinito a mais infinito, menos, entre chaves, menos 4 e 0. Ou poderia escrever x pertence a R, tal que x é diferente de menos 4 e diferente de 0, tá? Em outros exercícios a gente escreveu de outras maneiras, vamos deixar dessa forma aqui, formato mais simples. Vamos agora para o conjunto imagem. Fazendo o conjunto imagem, como é que é o conjunto imagem? No conjunto imagem, o que eu vou ter? Eu vou ter, gente, as projeções no eixo AY. Vou pegar aqui, ó, para esse trecho aqui, função constante, a gente sabe que a abscissa é uma constante. Então aqui, ó, menos 5, tá vendo? Para esse trecho aqui, a abscissa, a ordenada é menos 5, tá? A ordenada, o y, vai ser menos 5. Isso que caracteriza a função constante. Esse daqui é um pontinho aberto, mas por causa desses pontos anteriores aqui, ó, vai prevalecer o fechado, né? Então, aberto unido a fechado vai dar fechado. Vamos para cá? Para esse segundo trecho aqui, inicialmente eu tenho uma projeção aqui, esse ponto aberto vai ser projetado aqui em menos 4 aberto. Ó, aqui, essa linha contínua está projetada entre menos 4 e menos 3. E ao final do trecho eu tenho um ponto aberto aqui em menos 3, tá vendo? Começou aberto aqui em menos 4, terminou fechado em menos 3, mas eu tenho esses pontos aqui intermediários aqui, projetados entre menos 4 e menos 3. Então, essas são as projeções dos pontos, que significa o seguinte: para esses pontos aqui têm ordenadas entre menos 4 e menos 3. Pulou para cá, esse ponto isolado aqui, tá? Aqui não tem nada entre esses pontos. A projeção aqui é menos 2, fechado em menos 2, tá? Pronto. Terminou aqui, vamos para cá. Observa bem, esse trecho aqui é uma função constante, a projeção dele é em menos 1, tá? Aqui é aberta, a projeção seria aberta, mas esses pontos fechados aqui, todos eles têm ordenada menos 1. Então, o y deles é menos 1. Então, vou fechar esse pontinho aqui, ó. Está fechado esse ponto, tá certo? Então, aí o que é que eu tenho? Para esses trechos aqui, um ponto isolado, menos 5, depois um intervalo aberto em menos 4, aberto em menos 3, aqui o ponto isolado 2, aqui o ponto isolado menos 1. O último aqui, para esse último aqui, quando eu vou fazer as projeções em OY, a partir daqui, ó, eu vou tendo pontos caindo sobre o eixo OY, mais infinito, tá? Quando chega aqui, né, eu vou projetando os pontos aqui, ó, vou projetando os pontos aqui, ele vai se aproximando de zero, né, porque essa distância aqui vai diminuindo, essa altura aqui vai diminuir, y vai diminuindo, né, vai chegando próximo de zero, porém, como não toca o eixo AX, ele não vai ter aquela coordenada x e o y igual a zero. Portanto, aqui vai ser aberto,
tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, aberto. Aberto. No final das contas, eu tenho o quê? Vamos escrever o conjunto imagem? O conjunto de imagem é um bocado de gente aqui. Tem os pontos isolados. Menos 5, menos 2, menos 1. A imagem de F vai ser essa aqui, ó. Menos 5, menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. Unido, tá? Aqui há dois intervalos. Esse intervalo que é aberto em 4. Aberto em menos 4, aliás. Aberto em menos 3, certo? Ó, tá? Aqui, menos 5, menos 2, menos 1 são esses pontos aqui. Ó. Menos 5, menos 2 e menos 1. Tá? Coloquei aqui. Unido a esse intervalo aqui, menos 4. Aqui, menos 4. Fechar, aberto em menos 4, aberto em menos 3. E esse intervalão aqui, ó, esse intervalo unido a intervalo aberto em 0, aberto também em mais infinito, tá? Tem essa turma toda aqui. Eu poderia escrever alternativamente também o quê? Imagem, e vai ser menos 5, menos 2, menos 1, unido. A y pertence a R, tal que y, aliás, y pertence a R, tal que menos 4 menor ou igual que y menor. Menos 4 menor do que y, menor do que 3, né? Vou escrever isso aqui. Eu posso escrever a imagem também dessa maneira, né? Menos 5, menos 2, menos 1. Unido aqui. Y pertence a R. Y pertence a R, tá o quê? Menos 4. Menor do que Y. Menor do que menos 3. Ou Y maior do que 0, tá? Então essa parte aqui, ó, é uma outra forma de escrever isso aqui, tá certo, gente? Pronto. Então aí eu tenho o exercício número 2 aqui, ó, todo prontinho, tá? Com análise do domínio e também do conjunto imagem, tá certo? Então, ficamos por aqui, tá? Espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo. Obrigado.